Como conseguir um trabalho remoto para gringa como deve? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Você sabe como é o processo de como conseguir um trabalho remoto como programador para uma empresa gringa? Nesse vídeo eu vou compartilhar a minha história de como eu consegui esse trabalho, tendo mais ou menos 3 anos de experiência e recebendo em dólar mesmo trabalhando aqui do Brasil. Também vou responder algumas perguntas frequentes, como, por exemplo, como é as entrevistas, onde eu procurei as vagas, qual que é o nível de inglês necessário. Meu nome é Augusto Rafael, sou desenvolvedor há 4 anos e atualmente eu estou trabalhando como desenvolvedor front-end para uma empresa da Inglaterra faz mais ou menos 2 anos. Indo já direto ao assunto do vídeo, como foi a minha jornada para conseguir esse emprego. Primeiramente, então, para contextualizar, eu vou falar sobre o momento que eu estava na minha carreira, quando eu comecei a procurar essa vaga no exterior. A história começa em 2022, quando estava no meio da pandemia, então o mercado de tecnologia estava no auge, né? Eu estava trabalhando como desenvolvedor full stack numa startup de Santa Catarina. A startup se chamava 3778. Nessa época eu tinha 2 anos mais ou menos como desenvolvedor. Eu trabalhei 1 ano num estágio como front-end e eu estava 1 ano nessa startup de Santa Catarina. Na startup de Santa Catarina eu trabalhei com React e Node.js e no meu estágio de front-end eu estava trabalhando com Angular. Então, basicamente, eu era um desenvolvedor júnior com mais experiência no front. E, resumindo, depois de mais ou menos 1 ano e meio trabalhando na 3778, no início do ano de 2022, eu fui promovido para pleno, né? Depois de que eu recebi uma proposta de outra empresa e a 37 acabou me dando uma contraproposta e eu aceitei. Aí eu fui promovido para pleno e meu salário aumentou bastante. Só que mais ou menos. O bom é que eu falo isso muito com os alunos, né? O programador ele é muito binário. Eu venho aprendendo isso muito com os RHs, também, com os RHs que eu troco ideia e tal. Cara, o programador ele é muito binário. Tipo, não tem nenhum contexto, não tem nenhuma situação assim. Pô, não, é que eu fiz isso e aí, cara, eu consegui ir promovido, não. Ó, 2020 eu estava no estágio, estava ganhando tanto, aí 2021 eu fui para pleno, aí recebi a contraproposta, e aí foi isso e tal. Cara, todo vídeo de programação, de evolução de carreira, de emprego gringo, é sempre a mesma coisa. Ah, não, que eu fiz isso aqui, aí 6 meses depois eu já estava ganhando tanto, aí depois eu estava ganhando tanto. Cara, é como se fosse fácil, é como se fosse para todo mundo, né? É só estar lá, é só estar presente, estar vivo, respirando, que tu vai receber um aumento. E, cara, tem muita coisa no meio disso. Eu sei isso porque eu tenho a mentoria aqui com os alunos da operação, vejo a rotina deles, vivo o dia a dia deles ali, vejo como, cara, que a gente tem que fazer para pegar uma vaga gringa, para a gente conseguir fazer uma promoção. E, cara, é difícil, é difícil. Sem contexto fica osso. Depois de 6 meses, eu comecei a me preparar para buscar vagas de programador no exterior para gringa, porque eu queria mais dinheiro. Então eu comecei a me preparar pensando em trabalhar para o exterior mais ou menos em 2023, ou coisa assim. Então eu comecei a fazer meu currículo em inglês, comecei a praticar a conversação com inglês com os gringos. Eu comecei a fazer todo um processo para me preparar para conseguir uma vaga no exterior no próximo ano. Só que eu consegui. E, cara, tem vários meios de você conseguir fazer isso gratuito, tá? Eu indico muito para os alunos, por exemplo, usar o chat GPT. A gente tem um agente de IA lá treinado com os processos de entrevista e tal, com técnicas de entrevista, que ele faz a avaliação. Você pode fazer isso na sua casa. Você pede a ele para fazer a avaliação da sua resposta, te falar como que você pode consertar e falar, dar uma nota de 0 a 10 para aquela resposta sua. Então você treina ele com a metodologia STAR, fala com ele que você quer treinar o processo de entrevista, como se fosse a etapa de um RH, uma etapa de um hiring manager, ou a parte do teste técnico que seja, e se for um teste técnico, uma conversa mais profunda, né? Porque não tem como o ChatGPT te dar um teste técnico ali ao vivo fazendo screen share, mas você pode fazer isso aí, tá? Dá muito bom, cara. Um professor de inglês que tu tem ali 24 horas, 24/7 na palma da mão. Tem Discords também, servidores de Discord em inglês, cara, tem muito material gratuito. Tu não precisa gastar dinheiro com Essa isso. vaga bem mais rápido do que eu imaginava. Mas como foi esse processo então para conseguir essa oferta? Basicamente todo o processo para conseguir um novo emprego começa em procurar vagas.
mas aonde que tu pode conseguir procurar vagas que aceitam programadores da América Latina ou do mundo inteiro, em alguns casos. E na minha opinião, na verdade, esse é uma das grandes dificuldades que tu vai encontrar nesse processo, porque existe muita vaga remota que tu vai procurar, que tu vai achar no LinkedIn, essas coisas, só que são vagas remotas para, tipo, pessoas nativas daquele país. Tu precisa conseguir achar uma forma de achar vagas que aceitam pessoas do Brasil. Então, depois de... Isso é muito verdade. Um dos macetes que muito guru de LinkedIn, de evento, fala é você mudar a localização. Eu já vi isso muito. Ah, pega uma localização que você quer morar e muda a localização. Eu uso isso também, mas para testar, para teste de palavras-chave. Você muda a localização para um lugar específico, por exemplo, a Portugal. Se você receber a proposta, é porque o seu perfil já está aberto de configuração e ele está com palavras-chave boas, bem buscadas para aquele mercado. Tu volta a localização para o Brasil. Então é um teste muito bom para você fazer de palavras-chave, de indexação de LinkedIn. Agora, tem muita gente que fala, muito guru de LinkedIn, suposto que fala, ah, cara, muda pra lá e deixa a tua localização lá fora. O problema disso é que chega a proposta, porque a concorrência é menor, os brasileiros usam o LinkedIn muito bem, geralmente, então a gente consegue ter boas palavras-chave lá dentro, e a concorrência é maior, porque o número de brasileiros é muito maior. Também, principalmente no ramo de tecnologia, você pega React Front-End. Só que a maioria das vagas que vão chegar vão ser vagas que vão pedir para você ter, por exemplo, a cidadania americana. Vão perguntar se você tem permissão de trabalho lá fora, vão pedir para que você esteja lá na Europa, que você esteja lá no Canadá. Então, cara, é muito complicado. Fica chato você ter que ficar explicando toda hora que você está no Brasil, ter que negociar fuso horário, parará. Apesar de algumas vezes dar algumas aprovações. Mas na minha opinião, pelo que eu faço aqui com os alunos, não compensa tanto. É melhor tu botar a localização no Brasil, fazer a parada do jeito certo, palavra-chave do jeito certo, buscar a vaga do jeito certo e aí conseguir as aprovações do que você fazer isso. Muita pesquisa assim na internet, em fóruns, principalmente no YouTube, eu consegui achar alguns sites que permitem tu se candidatar, tipo, pessoas do mundo todo se candidatar para essas vagas. Que eu, pessoalmente, eu acho que eu considero até uma alternativa melhor que o LinkedIn. Na época, eu achei a vaga da empresa que eu estou trabalhando agora no site We Work Remotely. Nele, tu consegue filtrar por várias geografias ou time zones, no caso. Isso deixa o processo de tu procurar uma vaga muito mais simples, porque tu não vai ter que clicar na vaga e ver se eles aceitam pessoas da América Latina ou não. Até aqui aberto, ó. Eu estava fazendo um vídeo sobre plataformas que empregam, ó. We Work Remotely, muito boa. VanHack, muito boa também. Wellfound, muito boa também. E principalmente LinkedIn. Quando você sabe usar o LinkedIn da forma certa, a gente aqui da operação, por exemplo, tem um gerador de queries aqui. Cara, é botar no gerador de queries, usar o gerador de queries ali para a parte de post, então você não usar na parte de vagas. Por exemplo, Ruby Internacional para Júnior. Você pega isso aqui, joga lá dentro da parte de postagem e pega as vagas. Cara, aí tem muita vaga Latam. Tá? E são vagas que a gente pegar aqui, por exemplo, Hiring Ruby Remote, que é o Hiring Latam, que é para galera exatamente da América Latina. É o que ele falou que ele não encontrou. Muitas vezes por desconhecimento, tá? Não é nada demais, o cara só não conhece como buscar. A gente vê em publicações. Vem aqui em classificar por mais recentes, aqui, vagas recentes, sem concorrência. 1 hora, 3 dias, uma semana, sem concorrência. Então, vaga tem. A questão é você saber buscar. Então, isso deixa o processo bem mais direto nesse sentido, né? Mas também tem outros sites como alternativa, como por exemplo o Remote OK e o Wellfound também. Mas na época ele se chamava AngelList, ele é mais específico para startups. Só que também existe outro grande problema que eu imagino que a maioria das pessoas sente dificuldade ou insegurança relacionada a isso, que é o inglês. Qual que é o nível de inglês exigido pelas empresas gringas, né? Para mim também isso era uma grande insegurança, porque eu nunca fiz um curso de inglês formal, né? Então eu basicamente aprendi inglês jogando MMORPG com gringo. Então eu
tinha bastante insegurança com o meu nível de inglês, principalmente relacionado à conversação, né? Então, eu tava bem, inseguro antes na época para conversar com as pessoas em inglês e principalmente fazer entrevistas técnicas onde tu precisa explicar problemas de programação em inglês. Então, literalmente tem que pensar em inglês, né? E eu tava com bastante dificuldade com isso. Só que, para minha surpresa, o meu nível de inglês estava bem melhor do que eu imaginava. E também, as empresas gringas, eles não estão esperando que tu se comunique igual um nativo. Eles só querem que tu se comunique de forma clara e desde que eles consigam entender, eles estão de boa. Então, ao longo que eu fui fazendo em mais entrevistas, eu fui ganhando muito mais confiança no meu inglês. Então, eu fui basicamente aperfeiçoando o meu inglês ao longo que eu ia fazendo entrevistas, né? Então, tu não vai precisar ter a gramática perfeita, nem conjugar absolutamente todos os verbos certinho, né? Mas pelo menos a maioria. Só que tu vai precisar estar confortável com a ideia de explicar problemas complexos, por causa da natureza do nosso trabalho, né? Que a gente vai ter que explicar problemas para as outras pessoas e, basicamente, ter uma conversação em inglês, né? Principalmente. Não é sempre que tu vai precisar conversar em chamada, alguma coisa assim, mas, principalmente para o processo de entrevista, tu vai precisar conversar em inglês e vai ter que, provavelmente, fazer... Cara, isso é uma confusão muito grande da galera, tá? E eu vou te falar que se você fizer uma entrevista no Brasil, a parte do inglês vai ser mais difícil do que lá fora. A galera do Brasil tem muito ego de que, principalmente recrutador, tá? Muitos recrutadores, não são todos, tá? Mas são muitos que querem te diminuir pelo teu inglês, falando que você tem sotaque, que você não pode participar daquele processo seletivo porque o seu sotaque é muito forte, porque você não tem vocabulário, barará. Quando você vai fazer na mesma semana ali, uma entrevista gringa, cara, o recrutador fala, seu inglês é maravilhoso, é perfeito, cara, tá top pra gente. Aí você fica, ué, um recrutador falou pra mim que meu inglês é horrível, o outro falou que é ótimo, mas por quê? Porque, geralmente, entrevistas no Brasil vão ser muito mais pesadas. O legal também, o bom, é que quando você vai fazer uma entrevista gringa, tá? Você não tem que ficar explicando receita de panqueca, o seu dia a dia, a cor do seu cabelo, como que você faz com a sua família. Não, cara, esquece. Você tem que falar sobre partes técnicas, e partes técnicas a gente fala sobre todo dia. Então, por exemplo, eu mexo com Ruby. Se eu fosse falar de Ruby em inglês, I would say that I like a lot Ruby on Rails, and I have a lot of experience in Ruby on Rails since 2017 or 18. I have experience working in projects in Ruby on Rails, working in controllers, making a really great, really clean code in some models, building some database with a good architecture also. So writing RSpec tests that they are RSpec tests. So, então você sempre vai falar eu falei, por exemplo, de RSpec, de testes automatizados, de controllers, de model. Você só vai ligar uma coisa na outra. São coisas que você já fala, estrutura MVC, método, a parte de, sei lá, de usar, como que chama? Node modules em JavaScript, mas em Ruby a gente fala de gems, né? São integrações ali, são pacotes, instalação de pacotes. Então você só vai ligar uma coisa na outra, que geralmente já é falado no dia a dia da faculdade, já é falado no dia a dia de colegas de programação quando você vai conversar, de comunidades. Então você só vai usar preposições e artigos para ligar isso um no outro. O resto, model é model nos Estados Unidos e model aqui no Brasil. Controller é controller nos Estados Unidos e controller aqui no Brasil. Então é muito mais fácil. Você não precisa saber falar nada fora da programação. E como a gente já fala sobre programação no dia a dia, a gente lida com aquilo ali, cara, é bom demais, sabe? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Entrevistas técnicas em inglês. Então, é isso que tu tem que estar preparado. E também, né, ao longo que eu fui buscando mais vagas, eu notei que as empresas estavam querendo profissionais com uma certa característica que eu imagino que não é surpresa para ninguém. Basicamente, as empresas estavam procurando programadores com bastante experiência, geralmente mais de 5 anos, o que eu não tinha na época. Eu estava com menos de 3 anos, né, de experiência, na verdade. Isso diminuía bastante a quantidade de vagas que eu conseguia me candidatar, né? Só que não...
Meu Deus, isso é outra coisa. Cara, se a gente vê, vamos aqui para aquelas vagas lá. Se a gente vê essas vagas aqui, ó, eu estou precisando de uma pessoa de 1 a 3 anos. Eu não tenho 1 ano. De 1 a 3 anos de technical leadership aqui ou experiência em management. Pô, beleza, eu não tenho 6 anos de experiência em desenvolvimento. Cara, mas eu tenho os requisitos. Eu vou deixar de me candidatar? Não. Se você tem pelo menos ali 3 anos, 4 anos, se candidate, porque isso aqui, esses requisitos, não foram geralmente escritos por alguém de desenvolvimento, pelo time que está contratando. Foi feito pelo RH. E muitas vezes esse job description ele vem de uma forma toda cagada. Vários recrutadores já me mostraram ali, olha só como é que vem o job description. O job description vem assim: a gente precisa contratar um programador Java Sênior. Aí sabe o que o RH faz? Ele vai lá e faz assim: que requisitos o programador Java tem que ter no ChatGPT? Aí o ChatGPT vai listar. Isso aqui vai ser a listagem. Mas não necessariamente precisa de 6 anos, precisa de 5 anos. Tá? Isso você vai se candidatar, você vai conversar com o recrutador e ele vai te falar se aquilo realmente é necessário ou não. Se ele te chamar para entrevista, é porque, cara, aquilo não era necessário. Mas se você não se candidatar, uma certeza você tem, que você não vai ser chamado para entrevista. Essa aqui, 5 anos. Os alunos aqui, se eles têm 3 anos, eles já se candidatam. 2 anos e meio, já se candidata. E muitos deles são chamados, a maioria é chamada. E a maioria acaba passando, fazendo isso. Então, cara, você tem que parar com essa parada de querer se candidatar só em vagas que dão 100% de match, cara. E isso faz vocês perderem muita oportunidade, muita mesmo. Não é impossível tu achar uma candidaturas para pessoas que têm menos de 5 anos de experiência, tipo 3 anos, por exemplo. Só que elas são realmente bem mais escassas, né? Para menos de 3 anos de experiência, aí eu realmente acho que já é bem mais difícil, porque tipo, a empresa não tem muito incentivo para procurar pessoas tipo júnior, sabe? Eles querem profissionais mais experientes. Só que, como eu falei, né, como estava no contexto de pandemia e o mercado de TI estava bombando, então nesse sentido eu dei bastante sorte, porque eu imagino que tinha bem mais vagas para pessoas com 3 anos de experiência do que o normal, né? Então eu acabei dando sorte nesse sentido de estar no contexto certo para conseguir procurar essa vaga. Mas E aí a maioria dos programadores que trabalham fora, eles são demitidos. E aí eles vêm para a operação falar assim: eu não sei o que é que aconteceu. Pô, eu peguei minha vaga, fui demitido e não consigo mais pegar a vaga. Porque, cara, tu contou com a sorte, cara. Tu contou com a sorte. A parada não é o número de anos de experiência. Se fosse assim, ninguém lá de fora pegaria a primeira vaga e ficaria nunca mais desempregado, pô. Todo mundo conseguiria pegar outra vaga, todo mundo conseguiria se manter na vaga. Ué, você entrou com 3 anos, ficou 1 ano e meio, tá com 4, 5 anos, agora não consegue mais vaga, então a parada não é o nível de experiência. A parada são duas coisas. Primeiro, ter mão na massa nos requisitos que as empresas estão procurando. Isso a gente faz aqui, cara, com diversas técnicas aqui dentro da operação, analisando vaga, vendo o que realmente é pedido, quais são os requisitos que mais se repetem nas vagas, para a gente saber o que você tem que colocar ali no teu perfil. E outro que é seguido desse linkado também é o SEO do LinkedIn currículo. Tu tem que ter um currículo que passa na TS, tu tem que ter um LinkedIn estratégico para você ser indexado e aparecer na maior parte das buscas. Quem não se mostra, quem não é visto não é lembrado. E quem não se mostra, cara, vai ficar ali sempre dependendo de indicação, dependendo da sorte, dependendo de, cara, ter que ficar rodando pirueta no ar para tentar achar uma vaga. E não é assim que o mercado funciona. Hoje o mercado não é o mesmo de 2012, 2013. Isso aqui, cara, eu fico triste de ver um vídeo desse. Porque é um vídeo que infelizmente teve muita view. E, cara, sendo bem sincero, é um vídeo que passa nada, pô. É um vídeo que chega e fala assim, porra, ó, eu peguei a minha vaga, beleza, usando o Will Work Remote, mas eu dei sorte, eu tinha experiência. A mesma coisa que a maioria das pessoas falam, pô. Não, você tem que ter experiência, tem que ter anos de experiência para você pegar sua vaga. Tá, mas se fosse assim, não tinha gente com experiência desempregado, né? além do inglês, eu imagino que muita gente tem também dúvidas relacionadas ao processo seletivo, se é muito diferente do brasileiro. Mas, na minha opinião, não é muito diferente. Tipo, além do fato de que é feito em inglês, né?
Não é muito diferente do brasileiro, porque, sei lá, é mais ou menos o mesmo padrãozinho de tipo, a primeira entrevista com o RH, que tu fala da tua história e blá blá blá. Aí depois tem uma entrevista técnica e nela tu pode ter que fazer um live code ou alguma coisa assim, ou é só responder perguntas técnicas com alguém mais técnico do time, ou às vezes também antes dessa entrevista técnica eles vão te dar um teste para fazer alguma coisa assim. Eu pessoalmente eu não gosto muito, eu prefiro fazer entrevistas onde tô na chamada com a pessoa, porque é mais eficiente com o meu tempo, né? E em quesito de dificuldade técnica, eu acho que não é muito fora da nossa realidade também. Então, O diabo olha pra ele e ri dele, né? E tem medo dele, né? Ele olha pro diabo e ri. Cara, o cara gosta de fazer teste técnico ao vivo, meu irmão. Pô, eu sempre tive pavor de fazer teste técnico ao vivo. Eu sei fazer teste técnico ao vivo. Já fiz mais de 200 entrevistas até hoje, só contando as internacionais, para treinar e passar para os alunos também. Mesmo empregado, eu faço entrevista. Mas, cara, que dá um gelo na barriga, dá. Pô, muito melhor você fazer em casa, fazer o teste técnico lá e depois mandar, pô. O cara gosta de ir pro ao vivo, o recrutador botando pressão. E aí, como é que faz um palíndromo de banana num array? Faz aí. Porra, que isso, cara? Tá louco? eu acho que nesse sentido, nós brasileiros, a gente não deixa a desejar tecnicamente falando. Então, eu diria para não se preocupar muito com, tipo, síndrome de um impostor, de achar que não tem capacidade técnica o suficiente, porque eu acho que nesse sentido a gente é muito bem preparado, digamos assim. Então, acho que não vai ser um bicho de sete cabeças. Se tu é bom na tua stack, tu provavelmente tá preparado. Eu, no começo, acabei falhando bastante. Não só não deixa a desejar, mas a gente é muito bom, tá? É muito melhor, posso até falar isso. Assim, eu já presenciei casos em empresas que eu passei. Um chefe, por exemplo, quando eu estava na Shift, eu tinha um chefe que era Chris. Chris chegou pro time, é um e-commerce americano. E aí, cara, o gerente chegou pra gente e falou assim: Olha, pessoal, a gente tem uma parada aqui no front-end que precisa ser resolvida, eu preciso de mão na massa, preciso que alguém faça. E aí a galera do time falou assim, ó, algumas pessoas, teve uma menina que deixou bem claro assim no time, falou assim, ó, meu contrato, eu fui contratada para ir até aqui no back-end. Se você quiser que eu vá até mais, você me paga mais ou você contrata outra pessoa. E aí ele levou super de boa. Falou assim, não, fica tranquilo então, não, tá de boa. Lucas, pode fazer? O óbvio. Tá louco? Tava recebendo R$ 3.000 no Brasil, tô recebendo 16K aqui, com a mesma experiência, como júnior. Não vou fazer, tu me pedir plantar bananeira e escrever o código com os pés, irmão. Eu vou. Eu vou. Quando eu fui receber 3.500 na Wine, eu já tava pirando. Falei, pô, vou sair de 2.000 para 3.500. Vou quase dobrar o meu salário aqui. Tá louco. Entendeu? Cara, esquece. Eu fazia tudo lá, meu irmão. Comunicava com o pessoal de DevOps, fazia parte de segurança um pouco também. Era do time de Growth, que sincronizava com o marketing. Então a gente fazia essas sincronias também. Cara, fazia muita coisa. Ah, vou falar que meu contrato não vai até aqui. Esquece, eu que não vou ser demitido, não vou correr esse risco. Entendeu? E isso é muito comum, cara. Já passei isso várias vezes em vários times. Ó, não vou fazer e pronto. Cara, eu faço, pô, deixa comigo. Receber 15, 20, 25, 30K. Rapaz, você pode falar para eu construir um carro. Eu vejo no YouTube e faço. Em entrevistas técnicas, mas ao longo do tempo eu fui aprendendo com meus erros, né, e fui melhorando à medida que eu ia reprovando assim no processo, né. E eu também acabei pesquisando na internet sobre perguntas comuns sobre React em entrevistas, né? E isso também ajudou bastante. No caso, React, porque eu estava procurando só vagas realmente relacionadas a front-end, né? Então, depois de falhar várias vezes, depois de um mês mais ou menos, eu cheguei no processo final, assim, de entrevistas em duas vagas, né? Na primeira, eu mandei muito bem na entrevista técnica, tipo, não teve nada que eu não sabia fazer, mandei realmente muito bem. Só que depois de uma semana, mais ou menos, acabei recebendo um e-mail, tipo, pra minha surpresa, que eu não fui selecionado pra vaga, por causa que eles decidiram ir com alguém mais experiente. Isso eu comecei a perceber que era um padrão, que depois que eu fazia entrevista técnica, eles queriam alguém mais experiente, porque eu realmente, tipo, eu tava nem com 3 anos de experiência, né? Então, isso tava me deixando um pouquinho frustrado. Só que foi no segundo. Isso é um
entendimento semi-certo, tá? Semi-certo. Por quê? Porque a maioria das empresas, elas não vão te contratar porque você tem mais ou menos anos de experiência. As empresas vão te contratar porque você consegue demonstrar que você vai dar mais retorno a curto, médio ou longo prazo. O que que isso significa? Isso significa que eles vão te pagar $3.000, $4.000 ali e você vai retornar isso em curto, médio ou longo prazo. Beleza? Então, muitas vezes, quando uma empresa vai te dar um feedback, vai te falar, olha, a gente está pedindo, está precisando de alguém com mais experiência. Isso é um termo errado, nosso, brasileiro, achar que mais experiência significa mais anos, tá? Geralmente, quando você recebe muito esse feedback, isso significa que você não está conseguindo mostrar que você vai conseguir dar mais resultado que os outros candidatos em curto, médio ou longo prazo. Beleza? Isso é a arte de se vender na entrevista. É você mostrar a sua experiência. Não importa se você começou há 6 meses, se você tem mais de 10 anos de experiência. O que importa é que você consegue mostrar que essa experiência vale para você conseguir dar mais impacto e que você será o candidato com maior potencial a dar mais impacto e trazer mais retorno a curto, médio e longo prazo do que os outros candidatos. Se isso fosse verdade, tanto é que se isso fosse verdade, não teriam pessoas ali com 5, 10, 15 anos de experiência desempregados. Se a parada toda fosse só os anos de experiência, então isso é uma visão que geralmente nós que somos brasileiros tem, mas é errada. Segundo processo onde tudo realmente alinhou perfeitamente. A empresa estava procurando alguém com 3 anos de experiência, e estava procurando alguém com experiência com TypeScript, React e GraphQL, que eram 3 coisas que eu realmente tinha experiência de trabalho. Eu tinha mandado mais ou menos bem na entrevista técnica, mas para mim tinha faltado um pouquinho de tempo para eu conseguir terminar tudo. E era tipo uma entrevista técnica ao vivo, então eu tinha ficado um pouquinho nervoso também. Eu tinha dificuldade. E aí, olha só, ele fala, pô, faltava um pouquinho de tempo e tal. Isso não foi o motivo do porquê você foi eliminado, tá? Os recrutadores, eles têm diferentes visões. Tem recrutador que espera que você tenha uma visão mais organizacional, tem recrutador que espera que você realmente acerte tudo na entrevista, tem recrutador que ele espera que você tenha mais proatividade, mais comunicação, que você comunique mais e não acerte tudo na entrevista, mas seja mais comunicativo. Eu fiz um bate-papo com o Rodrigo Santiago, ele foi recrutador há muitos anos dentro da Rocket Layer. E aí, lá na Rocket, ele falou, cara, a gente fazia um teste técnico e era impossível da pessoa acertar tudo. Mas a gente queria saber como que a pessoa ia pensar. Nenhum dos candidatos ia terminar aquele teste, a gente sabia, mas a gente queria ver ao vivo como que a pessoa ia pensar para que ela desse fit com o time. Então, olha só a pegadinha. Muitas vezes você fica ali, pô, faltava um pouquinho, não, eu acertei tudo, não tinha nada que não soubesse. Mas não era isso que os recrutadores estavam esperando. Não era isso que a empresa estava esperando. A empresa não queria que você acertasse tudo, às vezes ela queria que você se comunicasse mais. Às vezes ela queria saber como que você pensa para resolver um problema. Então, isso são técnicas que você tem que sempre perguntar, sempre, cara, dar luz na cabeça do recrutador do que ele está esperando para que você siga naquela direção. Se você não faz isso, você corre no escuro. E correr no escuro, a chance de você bater a cara na parede é muito grande. De codar e explicar o que eu estava pensando na hora de resolver o problema. Então estava realmente um pouquinho difícil para mim. Então, nesse processo eu acabei achando que eu não ia passar, só que aí depois de uns 3 dias eu recebi o e-mail que eles gostariam de continuar o processo, e aí eu fiz a entrevista final com o dono da empresa e finalmente recebi a minha oferta, né? Então, depois de mais ou menos 1 mês e meio de procura, eu consegui primeiro sim para trabalhar para o exterior e finalmente ganhar em dólar, isso com menos de 3 anos de experiência. Então, agora falando Rápido, hein? Pô, muito bom. 1 mês e meio. da parte mais atrativa de que é trabalhar para o exterior, né? Que é grana. Quanto que foi a minha oferta que eu aceitei e quanto que eu acho que é razoável tu esperar para tua primeira oferta trabalhando para gringa. A quantidade de grana vai depender de várias coisas, né? Mas eu acho que é importante deixar claro que não é razoável tu esperar que tu vai receber um salário de um americano que mora na Califórnia, sabe? Sei lá, vai receber $200 mil, sabe? Tipo, é completamente fora da realidade, porque essas empresas procuram gente da América Latina justamente para cortar custos.
Então, não espere que vai receber um super salário. Claro, existem exceções, né? Sempre vai existir exceções. Mas, no geral, eu acho que é esperado, assim, para tua primeira oferta, tu receber mais ou menos $3.500 até uns 5.000, talvez 6.000. Isso vai depender de muita coisa, tipo, quantidade de experiência que tu tem, a tua stack que tu trabalha, o tipo da empresa também influencia, porque existem empresas que têm o próprio produto, né, que não são, e empresas de consultoria de software, né, que são, na verdade, até a maioria das empresas que procuram gente da América Latina, né. Porque as consultorias de software querem, tipo, te contratar barato para te vender para outra empresa com, sei lá, o dobro do valor que eles estão te pagando, né? Mas eu já considero esse salário excelente, né? Principalmente pro meu caso, que eu não sou um dev sênior. Então, não teria nenhum cenário que eu estaria recebendo o que eu recebo trabalhando para uma empresa brasileira, tendo somente 3 anos de experiência na época, né? Agora eu tô com 4. Então, para mim, eu acho que mesmo que, sei lá, tu receba $3.500, é um salário excelente, assim, para um padrão brasileiro, se tu tipo, tem 5 anos de experiência, provavelmente. Então, dando o meu exemplo pessoal, onde eu trabalho para uma empresa que não é consultoria de software, e eu fui contratado como mid-level, na verdade, no meu contrato. Cara, isso que ele falou é muito verdade. Geralmente a galera joga no Glassdoor. Eu já fiz muito isso, tá? Ia pra uma entrevista, jogava no Glassdoor, o range salarial da empresa, e via lá. Só que eu vi o salário da galera americana, pô. E aí, quando você joga lá, salário de $200.000, 220, 230, 170, 180 mil anual, você faz a divisão $15.000. Ah, se eu pedir aqui 10 mil, pô, eles vão estar no lucro, né? A média é 15, 16 mil. Só que aí você não conta que você está no Brasil. Você não contava que você estava no Brasil e que eles estão contratando para corte de custo. Muitas vezes eu vejo muito comentário no Reddit, a galera falando, não, mas a gente recebe muito menos, isso aí é troco de pão para eles, não sei o que, a gente tem que aumentar, não pode aceitar salários baixos. Ué, ó, se você, porra, se os caras estão contratando porque eles pagam menos pra gente e você não aceitar, tá bom, vai com Deus então. Eles vão contratar outro, vão contratar alguém do México, vão contratar alguém da Colômbia. Pô, se pra você não receber 20, 25K com 2, 3 anos de experiência, cara, não tá bom? Pelo amor de Deus, pô, vai catar latim então, vai fazer outra parada, pô, pra ver aonde que tu vai ganhar isso. Pô, um salário de um médico aí, pô, muita gente não chega nesse salário. Cara, os caras estudam 5, 6 anos, com 2 anos o pessoal tá chorando, pelo amor de Deus, isso me deixa revoltado. Não tem especificação, mas eu não sou dev sênior. Depois dos impostos, eu recebo, fazendo toda a conversão, mais ou menos 20 a 21 mil. Depende da cotação, essas coisas assim. Que é um salário excelente para alguém que tinha 3 anos de experiência e nem tinha acabado a faculdade, né? Mas então esse é o resumo do resumo da minha jornada para conseguir esse trabalho no exterior, né? Mas será que dá para fazer isso agora no nosso cenário atual onde o mercado de tecnologia está numa baixa, digamos assim? Eu acho que é muito E é agora, hein? Agora que vem a bomba. Eu te mostrei quanta vaga tem ali. Vamos ver a opinião dele. difícil, principalmente alguém que estava no meu contexto que eu estava antes, né? Sei lá, um profissional com menos de 5 anos de experiência e a gente não está na pandemia, está tendo bastante layoff, então eu acho que é improvável, assim, principalmente o pessoal que tem menos de 5 anos de experiência, mas eu acho que o pessoal que deve sênior, eu acho que sim, eu acho que ainda é possível, tem bastante vaga de empresas que estão contratando na América Latina. Nós, brasileiros, temos uma reputação bem boa, assim, tipo, comparado aos indianos, por exemplo, né? A gente, no geral, no mercado internacional, a gente tem uma reputação muito boa de qualidade e, acho que é isso. Eu pretendo fazer mais vídeos no futuro sobre coisas que eu gostaria de saber antes, dicas mais específicas. Então, se tu gostou do vídeo, deixa o like aí pra dar aquela moral. Se inscreve aí pra saber quando que eu vou postar os próximos vídeos. Eu vou tentar postar mais ou menos uma vez por semana. E é isso. Pô, bom demais. A única coisa que faltou aqui foi gateway de pagamento, falar como é que tá sendo o recebimento dessa grana aí. Tem muitos bons gateways, mas sempre bom a gente receber mais feedbacks, né? Cara, se você gostou desse vídeo aqui, principalmente dá uma curtida, segue lá, faz um comentário no canal do Augusto lá.
Pô, muito bom. Bom saber o ponto de vista dele. E principalmente aqui, se você gostou desse vídeo, quer a minha opinião, quer saber a opinião de um dev que já trabalhou, já trabalha desde 2021 para fora, né? Hoje eu estou focado aqui na mentoria, mas dando consultoria em empresas financeiras aqui. E, cara, comenta aqui, principalmente. Se inscreve, curte para esse vídeo chegar mais longe e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!